Quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que diz respeito ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje, aquilo que tem se passado nos dias atuais. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: sede meus imitadores, assim como eu tenho sido de Cristo. Paulo ele compartilha conosco uma palavra que nos diz respeito ao que temos vivido no dia de hoje. Hoje tem faltado pessoas que sejam exemplo das nossas vidas, pessoas que tenham caráter, pessoas que sejam uma diferença nos dias atuais. Nós vemos ali Paulo na igreja de Corinto, era um lugar também fácil, não era um lugar fácil, era um lugar difícil, um lugar onde muitas coisas erradas passavam, muitas coisas aconteciam. E Paulo se viu na necessidade de ter uma referência, ter alguém para fazer a diferença em meio a pessoas que não tinham uma referência. Então Paulo ele vem para uma igreja de Corinto e ele diz: sede meus imitadores. Se vocês não sabem o que fazer, como fazer, da maneira que fazer, olhem para mim, eu vou ser esse exemplo para vocês. Assim como eu procuro seguir o exemplo de Cristo, olhem para mim e sigam o meu exemplo. Sigam o meu exemplo para que nós venhamos a ter uma sociedade melhor, uma vida melhor. E hoje no Brasil nós vemos uma situação semelhante, uma situação difícil, onde nós olhamos para um lado, olhamos para o outro lado e nós não vemos saída. Vemos uma situação onde a violência aumenta a cada dia, onde as drogas aumentam a cada dia, vemos uma saúde precária, uma educação precária, uma situação totalmente adversa. E precisamos de pessoas que sejam referências para nós. E o que fazer? Essa é a minha pergunta. O que fazer? O que nós cristãos podemos fazer para mudar essa história, para mudar essa situação? Vemos na televisão tantos protestos, tantas coisas, mas nós, os cristãos, nós que andamos na palavra de Deus, o que nós podemos fazer? E em meio a tantas perguntas e tantas coisas passam em nossas cabeças, em nossas mentes, uma coisa é certa: eu e você, nós podemos orar. Nós podemos começar a orar por essa nação. Temos aí na frente umas eleições, e está na hora de nós começarmos a orar para Deus dar uma direção nessas eleições. Uma direção por que nós temos que fazer, em quem votar e como votar. Usa aquilo que você tem, o direito que você tem. Vamos fazer a diferença nessa nação. A Bíblia diz que os tempos vão ser maus, dias difíceis virão, mas nós temos que fazer a diferença. Não podemos ficar de mãos atadas, de braços cruzados, esperando as coisas mudar por si só, porque não vão. Se a igreja de Cristo não for sal e luz dessa terra, então o que nós ainda estamos fazendo aqui? Precisamos fazer algo, e o que nós podemos fazer, e com certeza devemos fazer, é começar a orar. Está na hora de deixar as diferenças de lado e começarmos a orar. Não dá mais para deixar essa situação ser levada como está. Está na hora da igreja de Jesus fazer a diferença. Fazer a diferença. Chega de violência, chega de uma saúde precária, chega de uma educação precária. Está na hora da igreja de Jesus fazer a diferença. Então eu convido você aí que está me vendo, me assistindo, a fazer a diferença e orar comigo. Orar comigo por esta nação, orar comigo por esse país, orar comigo pelas nossas igrejas, para que as nossas igrejas sejam tocadas pelo Espírito Santo, que venhamos a renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente pelo Evangelho de Cristo. O Evangelho é poder. Paulo mesmo diz em Romanos: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a transformação de vidas. Está na hora de nós, a igreja, vermos o poder de Deus em ação, transformando as vidas, transformando as nossas autoridades. Precisamos orar pelas nossas autoridades, para que venhamos a viver melhor. Então eu convido você a fechar os teus olhos. Vamos dar as mãos como igreja, sem placas, sem diferenças, mas como igreja, vamos orar por essa nação. Fecha os teus olhos comigo, mas não feche o seu coração. Mantenha o seu coração aberto. Que Jesus venha nos usar como igreja. Senhor Jesus, nós queremos interceder por esta nação. E nós queremos clamar pelo Brasil.
clamar por um Brasil melhor, por um Brasil mais justo, por um Brasil mais igual, por um Brasil onde o Senhor possa fazer a diferença. Senhor, a minha oração é que venhamos a ter na liderança dessa nação homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, porque só a palavra liberta, só a palavra de Deus transforma, só a palavra de Deus pode mudar a história desta nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus entra nesta nação. A minha oração é que o Senhor levante, Senhor, presidente, Senhor, um presidente que te sirva, que te tema, que te honre, Senhor, e possa ver em todos os níveis de liderança dessa nação, desde lá de Brasília até as cidades, homens e mulheres liderando, Senhor, ali, Deus, com temor e respeito no coração, que sirvam a Tua palavra e que faça diferença. Senhor, liberta esta nação desta violência, liberta esta nação das drogas, liberta essa nação da idolatria, liberta essa nação da promiscuidade, liberta esta nação. A minha oração, Deus, e de todo o povo de Deus nesta nação, é que o Senhor possa mover os céus a favor dessa nação, quebrando todo o principado, destronando todo o principado e mudando a história do Brasil. Chega de tanta corrupção, chega de tanta sujeira, chega de tanto roubo, chega, Senhor amado, de ver tantas coisas erradas nessa nação. A minha oração, Deus, é por um Brasil melhor, é por um Brasil mais justo, é por um Brasil mais abençoado, é por um Brasil transformado pela glória de um Deus soberano e poderoso. Eu oro abençoando a nação brasileira. Eu oro abençoando cada um que me assiste nesta hora. Eu oro abençoando cada lar, Senhor, cada família brasileira. Que a história seja transformada e que possamos ver um Brasil justo, abençoado e próspero, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você receba esta oração onde você está. Seja abençoado você e a tua casa. E que nós, os brasileiros, possamos dizer como Josué: não me importa o que as pessoas estão querendo fazer, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo.